Olá, gente, eu me chamo Lázaro, sou estudante da UFPB, faço mestrado em Gestão Ambiental e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a produção de lixo orgânico, ou seja, resto de alimento que a gente produz em casa. É importante que vocês saibam que esse lixo que a gente produz em termos de alimento contribui para que polua o ambiente. Quando a gente joga esse material orgânico, ele se degrada, ou seja, se decompõe, estraga, e quando ele estraga, ele libera algumas substâncias que acabam poluindo o solo e poluindo a água que estiver próxima àquele ambiente. Além de mau cheiro, de atrair animais, rato, barata, que trazem também alguns tipos de doença, também está contribuindo para que ocorra a poluição daquele ambiente. Então, se a gente destinar corretamente esse tipo de resíduo, a gente vai estar evitando esse tipo de poluição. Então, a gente está aqui hoje para conversar sobre como evitar que ocorra essa poluição de uma forma simples, ou seja, propondo que a gente consiga organizar esse lixo orgânico de uma forma para evitar que a gente coloque ele no meio ambiente. Uma das soluções para que a gente faça isso é justamente a compostagem. A compostagem é um processo natural que ocorre quando a gente deixa determinado tipo de matéria orgânica, ou seja, estraga naturalmente, certo? Sendo que a compostagem ela promove uma aceleração desse processo, ou seja, a gente consegue fazer com que aquele material se degrade de uma forma mais rápida. Então a compostagem nada mais é do que pegar restos de alimento e fazer com que esse resto de alimento seja convertido em adubo. Então, como que a gente vai fazer esse processo de compostagem? A ideia é utilizar 2 garrafões desse daqui. Em um, você vai fazer um corte, vai abrir ele pela metade, e o outro, a gente vai abrir aqui, tirar apenas essa parte de cima e encaixar um sobre o outro, dessa forma aqui, certo? Aqui a gente já tem uma composteira pronta para mostrar para vocês como é que funciona. Utilizando esses 2 garrafões, um a gente cortou no meio e encaixou a outra garrafa em cima. Essa outra garrafa a gente abriu a parte superior, a parte de coloca o material orgânico e terra, material orgânico de novo, terra, material orgânico de novo, terra, até preencher essa garrafa, certo? Feito esse processo de alternar as camadas de terra, de matéria orgânica, a gente finaliza aguando um pouco para deixar isso daqui sempre úmido. Porque a gente deixando úmido, os bichinhos vão conseguir se desenvolver de uma forma melhor e vai acelerar o processo. Aqui embaixo da garrafa, nessa parte mais escura, a gente tem o chorume, que é aquele líquido que se destinado diretamente para o ambiente, ele acaba poluindo o solo e a água, como eu falei. Mas se a gente pegar esse chorume que está retido aqui e diluir em água, eu consigo fazer um adubo também para irrigar as plantas. Então é interessante e é importante que haja essa composição aqui, para justamente reter esse líquido que pode ser utilizado para adubação. A primeira garrafa a gente pegou e abriu no meio, certo? Abriu no meio e fez esse recipiente aqui, tipo um copo gigante. Aí esse copo gigante a gente vai deixar reservado e vai pegar a outra garrafa e vai abrir só a parte de cima, como eu falei antes. Dessa forma aqui, a gente abriu, certo? Vou utilizar essa parte aqui, não cortando tudo, para ficar como se fosse uma tampa, para evitar que venha mosquito e dê mosca na sua compostagem. Se você fizer isso, o ideal é que você abra alguns furinhos para permitir que o ar consiga passar. Então, nessa parte da tampa, que fica na parte de baixo do recipiente, é interessante que você faça alguns furos para evitar que a água que você utiliza para umedecer a terra e o composto fique retida e comece a dar mau cheiro. Então, feitos os furos aqui na tampa, você vai encaixá-la novamente na boca da garrafa
e a gente vai começar o processo de montagem do composto. A estrutura da composteira caseira já está pronta. Com essa estrutura pronta, basta só alimentar ela ou abastecer ela com o composto e com a terra. Primeiramente, para fazer com que essa água que a gente utiliza para umedecer o composto não fique retida, como eu falei, além do furinho que a gente faz da tampa aqui embaixo, a gente coloca algumas pedrinhas. Então você pode utilizar a brita da pequena, ou você pode utilizar cascalho, que também dá o mesmo efeito. Então utilize um punhado dessas pedrinhas. As pedrinhas vão impedir que a terra que você utiliza para colocar na compostagem, elas tampem esses buraquinhos que a gente fez na tampa da garrafa. Então vai ajudar a filtrar esse material. Então, utilizando essas pedrinhas, você vai evitar que essa água fique retida aqui e que comece a dar mau cheiro e que sua compostagem não funcione da forma correta. A outra etapa é começar a montagem. A gente vai utilizar a terra do quintal mesmo, terra normal. A gente vai utilizar para alimentar a composteira. Então a gente vai pegar essa terra e vai começar a fazer camadas de terra, resto de alimento, terra, resto de alimento. Os restos de alimento que a gente pode utilizar para alimentar a nossa composteira são cascas das mais diversas possíveis, qualquer tipo de casca de alimento. A gente só deve evitar um pouco as cascas de laranja e de limão e não colocar em excesso, porque ela deixa a nossa composteira muito ácida, muito azeda. E isso faz com que os bichinhos que estão presentes no solo não consigam se desenvolver da forma correta. Então, se a gente for colocar casca de limão, casca de laranja, a gente deve colocar pouco, tá? Para uma composteira aqui desse tamanho aqui, colocar no máximo casca de 3 laranjas, de 4 limões e assim por diante. Então é interessante não colocar alimento cozido, porque também vai influenciar no desenvolvimento desses bichinhos que estão presentes no solo, e também não utilizar restos de carne, não colocar restos de carne aqui dentro, porque vai dar mau cheiro, vai atrair moscas e não vai dar um efeito tão legal para a compostagem. Então, quando a gente for alimentar a nossa composteira com os restos de alimento, como ela é uma composteira pequena, o interessante é que a gente reduza essas cascas para fazer com que o processo ocorra de uma forma mais rápida. Então a gente vai pegar as cascas de banana, a casca da manga, a casca da maçã, do chuchu, e vai cortar e deixar ela com um tamanhozinho menor, para fazer com que os bichinhos que estão presentes no solo consigam degradar ela, consigam se alimentar dela de uma forma mais rápida. Então eu vou cortar aqui o material e a gente vai colocar na composteira. Quanto mais variado for os restos de alimento que a gente colocar na nossa composteira, mais rico vai ser esse composto, ou seja, mais nutrientes diferentes esse composto vai ter. Então, gente, com o alimento já cortado, com o resto de alimento já cortado, as cascas, os talos e etc. já cortado, facilita a degradação desse material pelos bichinhos presentes no solo, que a gente vai colocar nas camadas aqui na nossa compostagem. Então vamos lá. Primeiramente, na nossa compostagem, a gente colocou aquela camada de brita que vai facilitar com que a água que a gente utiliza para umedecer esse material escorra para a parte de baixo, para o recipiente de baixo. Então a gente colocou aquela camada de brita, aquele punhado de brita, e agora a gente vai colocar uma camada de terra. Colocada essa camada de terra, a gente coloca uma camada de resíduo. É interessante não colocar uma camada muito grossa de resíduo, para justamente facilitar o contato da terra com esse material. Então o indicado é que se coloque mais ou menos uns 2 dedos desse resto de alimento e recobre novamente com uma camada de terra. Mais uma vez, uma camada de resto de alimentos, outra camada de terra. E a gente finaliza com outra camada de terra. É importante não deixar nenhuma parte do material orgânico, ou seja, do resto de alimento, aparecendo, para evitar que dê mau cheiro, que atraia bichinhos,
para a nossa compostagem. Então, coloca essa camada de terra de forma que cubra todo esse material. Então é como se a gente estivesse enterrando essas camadas de matéria orgânica, alternando com essas camadas de terra. Então dessa forma, a gente já tem a nossa composteira pronta. Então aqui a gente já tem a nossa composteira montada e alimentada com o composto. Camada de terra, camada de resto de alimento, camada de terra, camada de resto de alimento. Então a gente finaliza dando uma irrigada, ou seja, colocando um pouco de água para fazer com que esse material consiga se integrar com o alimento. Então, da forma que a gente tem aqui, já está montada a nossa composteira e é só a gente reservar ela no lugar e monitorar. Monitorar de que forma? Sempre que você observar que o seu composto está muito ressecado, você coloca um pouco de água, porque deixando esse composto úmido, os bichinhos existentes na terra vão poder degradar esse alimento de uma forma mais rápida. Então a nossa composteira vai funcionar de uma forma mais eficiente. À medida que a gente vai umedecendo, vai se acumulando um líquido aqui embaixo. Esse líquido, que é o chorume, que pode ser utilizado como adubo também. Só lembrando de diluir ele. Se a gente utilizar um copinho de 100 ml, colocar 900 ml de água, borrifar no solo próximo às plantas. Então a gente já tem esse tipo de adubo. Com uma semana a gente já consegue tirar esse adubo natural, esse chorume. Lembrando, nunca deixar esse material ficar ressecado. E com com 2 meses e meio, 3 meses, a gente já consegue retirar toda essa terra, todo esse material aqui, que vai estar agregado àquele resto de alimento que se decompôs a essa terra. Então a gente vai ter um adubo natural que a gente produziu em casa, sem gasto nenhum, utilizando aquele resto de alimento que ia ser jogado no lixo, que ia ser levado para o lixão, que ia ser levado para o aterro, que ia gerar toda uma problemática ambiental, toda uma poluição ambiental. Então assim a gente fecha o ciclo desses alimentos, fazendo com que eles virem esse adubo e que a gente utilize nas nossas plantas, que a gente doe para algum vizinho que tenha planta. O importante é fazer a destinação correta desse resíduo, evitando que ele vá para o meio ambiente. Então, gente, resumindo, a gente fez hoje uma composteira doméstica para a destinação dos resíduos oriundos de casa. Então, a gente utilizou materiais simples, como 2 garrafões de 5 litros de água, ou detergente, 2 garrafões de PET, um pouco de brita, um punhado de brita, terra e o resíduo orgânico proveniente de nossas casas. Então a gente tem aí uma composteira simples que vai estar ajudando a reduzir esse resíduo que a gente destinaria para o lixão, para o aterro, seja lá para onde for, para o meio ambiente, que ia causar essa problemática ambiental. E a gente vai estar produzindo um adubo de qualidade que você usa onde bem entender. Você utiliza para jardinagem, para produção de hortaliças, para colocar em flores, ou fazer uma doação para alguém que tenha plantas. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Obrigadão.